Aleluia, a qual nós queremos falar. Eu quero contar a história desta mulher. A Bíblia diz que a mulher há 12 anos ela estava com fluxo de sangue no seu corpo. E a Bíblia diz que ela ia aos médicos, ela foi aos médicos. E ela chegando, eu creio, até os médicos e dizendo que assim queria, ou talvez uma consulta ou algo assim. E todas as vezes que ela ia, uma esperança tinha no coração daquela mulher. Só que todas as vezes ela não tinha melhora, ela não melhorava. A doença tomava conta do seu corpo. Um fluxo de sangue é a mesma coisa que um período de uma mulher, que ela tem todos os meses o seu ciclo, aleluia. Só que aquela mulher, ela não estava em apenas 5 dias, como a mulher tem 4, outras 7. Essa mulher estava há 12 anos, e ela estava sofrendo. O seu corpo estava debilitado, porque uma pessoa que está com fluxo de sangue, o seu corpo não é o mesmo, a sua estrutura não é a mesma, a sua força não é a mesma. E a Bíblia diz que ela pegou tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, tudo que assim ela adquiriu, aleluia, e deu aos médicos. E a Bíblia diz que ela não veio a melhorar, ela veio a piorar. Se você tem uma ideia, uma mulher com fluxo de sangue, ela era como se fosse uma pessoa leprosa. Ela não podia estar no meio da sociedade, ela não podia estar no meio da família, ela não podia estar no meio do ciclo familiar. Ela tinha que estar separada por causa do sangue que jorrava no seu corpo. E assim, querido, a Bíblia diz que ela padeceu e nada melhorou. Mas a Bíblia diz, ela é bem clara, e o texto diz que a mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus. Alguém chegou como eu estou aqui hoje, pregando, anunciando para você a palavra de Deus. Talvez alguém vindo de Jerusalém e chegou até aquela mulher e disse: ei mulher, lá em Jerusalém os paralíticos andam, o cego vê, o surdo ele ouve, aleluia, e o mundo fala, os leprosos são curados. E esse teu problema, mulher, é pequeno diante do Deus que eu conheço. Aleluia, Deus. Talvez alguém se encontre assim hoje. Talvez alguém que está aqui se encontra com problemas assim. Talvez alguém não é um problema de doença, mas talvez tenha um problema familiar sério, problema com os filhos, com a filha, problema com pais. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei a luta que tu está vivendo e nem que tu está passando. Eu só sei de uma coisa: Jesus Nazareno está transmitindo a palavra de vida ao teu coração, à tua alma. E essa palavra muda, essa palavra transforma, e esta palavra liberta. Ó Senhor é Deus. Tudo que ela possuía, tudo que ela tinha, e agora uma esperança nasce, porque alguém pregou para ela. A Bíblia diz que alguém, aleluia, ministra ela, porque ela ouviu falar da fama. E a Bíblia diz que quando Jesus passou por aquelas terras, quando Jesus passa pelas redondezas, a Bíblia diz que a mulher disse, aleluia, que tão somente ela tocasse nas vestes do Senhor, ela sararia. Só que o texto é bem claro, no versículo 28 diz: porque dizia. Entenda o que eu quero falar para você. Ela não disse, ela dizia. Tem uma diferença de você dizer e tem uma diferença de alguém que dizia. Dizer é você falar uma vez e não falar mais. E alguém como aquela mulher que dizia, era como ela estivesse caminhando e dizendo, aleluia, se eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Se eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Se eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Aleluia, Deus. Esse é alguém que está perseverando. Este é alguém que recebe uma palavra e acredita na palavra. Isso é alguém que é movido por fé. Aleluia. A Bíblia diz: se tiveres fé
como um grão de mostarda. Aleluia. Direi ao monte: move-te daqui para acolá, e o monte irá. Pastor, como deve ser a minha fé? Aleluia, eu vou já explicar para você. Se você não conhece um grão de mostarda, mas ele é uma das sementes menores que nós temos. É como se um grão de areia. E pastor, por que Jesus comparou como um grão de mostarda a nossa fé? Entenda bem, quando um grão de mostarda é lançado na terra, aleluia, ele se torna uma das maiores árvores que você já viu, e as aves do céu se aninham sobre ela. E o que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer: se tu tiver uma fé como um grão de mostarda, uma fé em crescimento, uma fé que cresce, uma fé que se desenvolve, uma fé que avança, aleluia, e como as aves se aninham sobre ela, você terá uma fé que irá tocar o céu de glória, que irá tocar a presença de Deus. Aleluia, Deus. Uma fé em crescimento. Aleluia. Escuta só, aleluia. A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e convicção de coisas que não se vê. Convicção de coisas que não se vê. A mulher não via Jesus. Jesus era cercada pela multidão. Ela não conseguia enxergar, mas a fé que estava sobre ela fazia ela ver Jesus. Se eu perguntasse para você: alguém está vendo Jesus aqui? Aleluia, ninguém está vendo Jesus. Pastor, aleluia, como falamos e pregamos de Jesus e anunciamos Jesus, e como os cristãos falam que vê Jesus. Todos que falamos e que pregamos e que falamos de Jesus, nós vemos Ele, mas nós só vemos pela fé. Aleluia, só enxergamos pela fé, pelos olhos espirituais é que enxergamos Cristo, e Cristo está aqui. E se você está vendo Ele, exalte a Ele. O Senhor é Deus. É assim que conseguimos enxergar. Convicção de coisas que não se vê. Convicção de coisas que não se vê. Você já entendeu como funciona a fé? Se eu estou vendo esse copo com água e eu disser que isso é fé, não é. Se eu disser: eu vejo um copo com água aqui agora, isso não será fé. Isso não será fé, porque o copo de água já está aqui. Agora, se o meu irmão Radion não tivesse trazido esse copo com água, eu tivesse dito: eu já vejo um copo de água aqui pela fé, isso é fé. Aleluia, Deus. Fé é coisa que ainda não aconteceu, entenda. Fé é uma convicção que você tem no coração, mas que ainda não aconteceu. Isso é fé. E você tem que entender o que é fé. Fé é isto. Talvez alguém vai dizer que você é louco. Talvez alguém vai dizer que você acredita nisso. Talvez alguém vai dizer: ei, como você acredita nisso? Eu acredito pela fé. Eu acredito e creio pela fé. É dessa forma que você é movido. É dessa forma que você caminha. É dessa forma que você anda. É dessa forma que você é sustentado. Aleluia, pela sua fé. Quando a mulher ela vai ao encontro de Jesus, e ela vai dizendo: se tão somente tocar, ela vai de caminho ao Senhor. E de repente a Bíblia diz que ela tocou nas vestes. Eu quero perguntar para você: vestimenta tem poder? Vestimenta tem cura? Não. E como fazemos certos propósitos dessa forma, pastor? E como os aventais de Paulo curava? Aleluia, escute uma coisa que eu vou fazer você entender hoje. O que curou aquela mulher não foi a vestimenta de Jesus, foi a sua fé. Aleluia, Deus.
foi a sua fé. Quando ela, a Bíblia diz que quando ela tocou nas vestes de Jesus, uma virtude que estava no Senhor, já não diz mais na veste, uma virtude que tinha no Senhor. O que é virtude? Virtude é poder. A poder de Jesus sai dele e entra na mulher. E quando o poder de Jesus sai, quando ele se apresenta, é para curar, é para libertar, é para transformar, é para mudar a vida, é para mudar a história. O poder se apresenta na mulher. A vestimenta não cura, mas a fé cura. Quando ela toca, você vê que essa mulher é diferente de todas. Se você olhar os outros temas, as outras temáticas, até mais aqui que você vai ver da filha de Jairo, falando nesse texto mesmo, Jairo vai até Jesus. Se você olhar, aleluia, quando fala da viúva de Naim, aleluia, Jesus tocou no esquife. Não foi no esquife, foi no menino, foi no filho. Se você olhar, aleluia, do homem no tanque, à beira do tanque, Jesus mandou Eliseu o sacerdote, mas é sempre Jesus falando. Se vocês olhar, o filho de Davi clamando, chamado, que todos conhecem, o cego Bartimeu, ele clama. Jesus vai, chama ele, Jesus o cura. Essa mulher foi ao contrário, Jesus não orou por ela. Jesus não estendeu a mão sobre ela, foi ela que estendeu a mão sobre Jesus. Aleluia, Deus. Foi ela que tocou em Jesus. O pastor, o que é que você quer me ensinar hoje? O que é que você quer colocar para mim? Aleluia, eu quero ensinar você a exercitar a sua fé e provocar o seu milagre. Aleluia, Deus. Provocamos milagre com uma palavra dessa já gera milagre. Você que está ouvindo, a mulher, quando ela toca, aleluia, a palavra que estava nos seus lábios gerou milagre. Essas palavras tinham fé. É por isso que a palavra, ela tem poder, e a palavra de Deus tem poder. Aleluia, a Bíblia diz que quando ela tocou, ela entra no meio da multidão. Vou encerrar, aleluia, ela entra no meio da multidão. Quando ela entra no meio da multidão, Jesus começa a perguntar, e Jesus começa a dizer: quem tocou na minha veste? Pedro diz: Senhor, a multidão te toca. Olha como Pedro ainda estava tão no natural. A multidão te aperta, a multidão te toca. Você já viu isso? Às vezes tem muita gente reunida, mas tem alguém sendo tocado. E por que está sendo tocado? Porque quando a ministração, quando a palavra está sendo pregada, ele está sendo tocado pela palavra. A palavra está gerando fé, e a palavra está mudando. Escuta só, Jesus pergunta: quem tocou? Quem tocou? E a Bíblia diz bem clara que a mulher, ela sai do meio da multidão. Ela sai do meio da multidão, e ela vem até Jesus, e ela vem temendo e tremendo. A Bíblia diz que ela se prostra. Uma daquelas, algo que as pessoas não entendem. Por que Jesus tocou? Por que essa mulher tocou em Jesus? E por que ela correu? Por que ela se escondeu? Porque ela não ficou para reconhecer, pastor. Vou fazer você entender. Aleluia. Um homem, uma mulher, no estado dela, não podia tocar em alguém santo, porque ela era imunda, segundo a lei. Ela não podia tocar em Jesus. E ela, quando ela toca, ela se esconde, porque ela temeu consequências do seu toque, daquilo que ela fez. E por isso ela se esconde. Mas quando Jesus começa a perguntar: quem tocou na minha veste? A Bíblia diz que ela volta para reconhecer. Aleluia, Deus. E aqui, querida, há algo mais importante do que isso. A Bíblia diz que ela, temendo e tremendo, ela se aproximou. Ela vai até ele. E aqui eu quero trazer 3 coisas importantes. A primeira coisa é que você vai ver no versículo 34. Ele vai dizer assim: filha.
Se você olhar no versículo 25, a Bíblia vai dizer assim: então certa mulher. No versículo de número 34, ele diz filha. A mulher que estava no anonimato, uma mulher que ninguém via ela, é no versículo 25, que ninguém enxergava mais ela, pelo seu problema, por a circunstância e por tudo que ela vivia. A Bíblia não dá nome aqui a ela, mas no versículo de número 34, o Senhor dá nome a ela. Ele chama ela de filha. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Quando você estiver nos altos céus, que Jesus olhar a multidão, a sua igreja, quando o Senhor Deus olhar a noiva, aleluia, Ele vai saber o nome de todos, vai dar um novo nome, como a Bíblia diz. Mas quando Ele olhar, Ele não tem acepção, Ele não tem divisão, Ele não tem separação. Ele vai olhar e vai dizer: filho, filhas, meus filhos. Esse é o nome da igreja do Senhor. Ele vai chamar de filho. A segunda coisa, ele vai dizer: a tua fé te salvou. Aleluia. A Bíblia diz que somos salvos. Você que está ouvindo o som deste aparelho, que somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Jesus é aquele que veio para morrer pelos nossos pecados. Entenda, você que está me ouvindo, um dia, aleluia, um menino vos nasceu no ventre de Maria, aleluia, gerado pelo Espírito Santo. Aos 12, 13 anos pregava o Evangelho, aleluia, a mestre, a doutores no templo. Aos 30 anos começa o seu ministério, e aos 33, aleluia, ele estava assim a morrer, a padecer pela sua vida. A Bíblia diz que de repente Jesus estava no Monte das Oliveiras, o seu suor era como gota de sangue, a dor era tão forte que de repente ele diz: Pai, se puderes, passa de mim este cálice. E de repente Jesus falando isso, ele lembra: mas que não seja a minha vontade, que seja a tua vontade. De repente, querido, Judas chega e com um beijo Judas, aleluia, o trai. Ali Jesus é preso, é levado a Sinédrio, é levado ao Caifás. Ali pergunta a ele se ele era o Filho de Deus. Ele assim responde que veria ele assentado à direita do Pai. Jesus, a partir daquele momento, começa a sofrer. Jesus bate, eles batem dele com caniço, aleluia, eles batem, Jesus cospe no seu rosto e por último leva ele para ser açoitado, aleluia. E quando Jesus é açoitado, eles preparam ele para subir ao Calvário, e quando ele é levado ao Calvário, ele está ali preso sobre a cruz. Alguém olha para ele à direita, e à esquerda estava o outro dizendo: ei, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e nós o creremos. Se tu és o Filho de Deus, nos tira daqui. O outro do outro lado diz: ei, ele não mal fez, ele está aí injustamente. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Alguém lá, alguém que estava lá diz: ei, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e nós o creremos. E o Senhor olha e diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Enquanto as pessoas murmuravam, zombavam do meu Cristo, do seu Cristo, aleluia, ele orava, porque quando ele disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem, ele estava dizendo: Senhor, eu mesmo nessa posição de dor, de sofrimento, eu oro pela igreja, eu oro pela noiva, eu clamo por ela, eu clamo por aquele que está perdido, porque eu não vim para o sã, eu vim para o doente, eu não vim para o justo, eu vim para levar o pecador a arrependimento. Aleluia, Deus. Ele morre, e o seu corpo ainda sendo tirado na sexta. Passou-se um sábado,
E no domingo pela manhã, enquanto as mulheres preparavam tudo, o óleo, os aromas, e elas vão até o túmulo. Quando elas chegam ao túmulo, elas veem que a pedra tinha sido removida. Aleluia. E alguém que se parecia como um jardineiro. A mulher começa a dizer: aonde colocaste o nosso Senhor? Aonde puseste o nosso Senhor? Aleluia. Ele diz: olha, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia, Deus. Alguém já se perguntou por que aquela pedra foi tirada? Foi para Jesus sair. Jesus entra na casa com os 11 discípulos, a porta trancada, está escrito no texto, a porta estava trancada, e Jesus se põe no meio dos discípulos e diz: a paz seja convosco. Aleluia. Ele não precisava mais de porta, mas aquilo era para testemunho. Aleluia. Para testemunho da igreja. Aleluia. Para mostrar para a igreja que o Cristo vivo, o Cristo que morreu, o Cristo que padeceu, agora ressuscitou e agora está à direita do Pai. Você que está me ouvindo, ele se encontra à direita do Pai. Aleluia. E enquanto Jesus subia ao céu, os discípulos olhavam e olhavam para Cristo subir ao céu, e de repente os anjos falaram e disseram: varões Galileu, esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer, ele vai voltar. Aleluia, Deus. E é dele que eu quero citar a fé desta mulher. A tua fé, Jesus falando para ela: a tua fé te salvou. Aleluia, Deus. Tu és escolhido através da tua fé, porque eu já derramei o meu sangue. E hoje você tem direito à salvação. E hoje você tem direito à salvação. E ela diz: filha, a tua fé te salvou. Aí ele vai dizer: vai em paz. Só o Senhor é Deus. Ele não disse: tu está curado apenas, tu vai voltar para o seio da tua família apenas. Aleluia. Tu tens salvação e tu vai viver em paz. Aleluia. O que nós precisamos mais é de paz. Em Ageu 2:9 diz: a glória da última casa será maior do que a primeira. Mas ninguém lembra da segunda parte, que diz assim: e neste lugar darei paz. Uma casa da última glória precisa da paz do Senhor sobre ela. O que mais nós precisamos no dia de hoje é de paz. Famílias estão se gladiando, famílias estão vivendo em conflito, em lutas. Pai contra filho, filho contra pai. Está na palavra, pastor, vai se cumprir. Sim. Mas a igreja que está em Cristo, ela precisa espalhar a paz do Senhor. Ela precisa levar a paz para que mais pessoas sejam cansadas. E você que está ouvindo o som deste aparelho, eu quero dizer que Jesus te ama e Ele está te alcançando com a sua paz. Assim como essa mulher era uma certa mulher, agora ela é chamada de filha. Eu quero dizer que você vai ser filho, que você é filho, e que Jesus vai mudar a tua vida, a tua história, que Ele vai fazer tudo novo. Aleluia, Deus. Escute o que eu vou dizer agora, você que está me ouvindo. Eu preciso de Jesus, E você que está me ouvindo, você precisa de Jesus. Nós precisamos de Cristo. O mundo está um caos. A guerra, rumor de guerra. A política. Há momentos tão difíceis que estamos vivendo. Em todo o mundo, a pandemia que se passou e que ainda não ficou no esquecimento, e que todos sabem que veio sobre a terra, e todos tiveram perdas. Muitos perderam tios, primos, familiares, parentela.
pai, mãe, filho. Quantos de nós não ficamos nesse momento de dor, de luta, nesse momento de aflição? Quantos de nós não sofremos por perdas que passamos? E tudo que nós queríamos era que a pandemia passasse, porque quando ela passasse, a paz reinaria sobre os lares. Aleluia a Deus. Pessoas que entraram em depressão, pessoas que entraram num sistema, o medo se espalhou por todo mundo. E tudo que nós precisamos é de paz. Fique de pé.